prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem. Meu muito obrigado a todos que compartilham, meus sinceros agradecimentos. Estamos vendo e sentindo, as invertidas de programas, de ideias, de movimentos, de práticas, coisas bem diversas que é justamente as pessoas não entenderem. Mas vamos ao ponto. Nós estamos sofrendo invertidas justamente efeitos colaterais porque não impedimos desde o começo. Quando houve uma grande abertura sobre partidos, que todo mundo tinha que fazer partidos, saíam, os leões feridos, entre aspas, saíam, criavam seus partidos. Nós chegamos a um número enorme de partidos. Isto não é dificuldade para que venhamos ou venhêssemos compreender que chegaríamos a esse ponto de vista. Não, seria movimentos sociais aos quais tiveram força para afrontar e fazer com que as suas petições fossem atendidas, mas não tiveram forças para impor seus direitos constitucionais. Como está escrito no artigo 5 da nossa Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei. Não há como diferenciar, não há como fazer com que pessoas menos ou mais favorecidas possam beneficiar da nossa justiça. Eu não creio que isso exista no Brasil. Mas foi-se criado por via de uma pessoa que não tinha e nunca vai ter um conhecimento sobre o direito assistido, o direito praticado, o direito de recompensa, mas chegou-se ao limite, ao máximo de decisões e criaram uma forma e criaram um padrão. Padrão esse que faz com que todos nós não possam ou não venhamos ter raciocínio daquilo que está acontecendo e fazer um parâmetro, fazer um narrativo, ou mesmo fazer com que normal do ser humano ter uma mente para poder pensar. Isso foi dito como nós vencemos as milícias digitais, e essas milícias digitais saíram da escuridão, do porão, e transformaram-se em pessoas. Mas nunca diz às pessoas. Por quê? Porque não tem uma forma, não tem uma matéria para que possa dizer essa é a fonte da mentira. Sobre esses aspectos foram criados os chamados defesa entre os menos favorecidos, que não é mais ou menos do que o oprimido e o que oprime. As classes, a classe média. Essa é que, ao ver dessas pessoas, é o que está impedindo o crescimento, é o que está impedindo a maior investida para que possa ser colocado em prática o entendimento do tão chamado sonhado socialismo. O ativismo já chegou em quase todos os lugares. Temos audiência de custódia, medidas protetivas, coisas que facilitam aqueles que se dizem menos favorecidos. Pode-se roubar um celular, pode-se matar por um celular. A polícia é escarnecida pelo fato de evitar o assalto, estão oprimindo os menores, e essas baboseiras que a gente ouve constantemente na nossa mídia e são completamente investidos dentro de um projeto. Agora, nós sabemos quem são os mentirosos. Por exemplo, não podemos imaginar, tudo levou um tempo, destruíram os meios de entendermos, não foi investido nos meios que poderia fazer com que houvesse um desenvolvimento escolar, porque infraestrutura de saneamento básico, essas coisas fazem com que as pessoas possam se sentir com mais saúde e possam ter uma escola melhor. As escolas poderiam até ter o alimento, porque não tem
alimento gerado, alimento produzido, os pais não estão comendo, não estão bebendo, não tem trabalho, tem bicos, mas os filhos estão na escola. Essa forma é básica, são forçados a levar essas crianças para a escola, não pelo fato do alimento. O que, ao nosso ver, a falta de alimento, a alimentação nas escolas, é tão bonito isso. É uma coisa maravilhosa. De fato, é bom. Mas o conteúdo, o final dessa história do alimento na escola, não é simplesmente alimentar essas crianças. Porque essas crianças poderiam ser alimentadas em casa com os pais tendo esses de trabalhar, gerado por essas mesmas pessoas que estão aí defendendo o tão amplo desenvolvimento pessoal, investimentos nas infraestruturas e essas besteiras que a gente vê dessas pessoas que não têm capacidade nenhuma de fazer isso, porque senão já tinham feito. Tira-se dos pais o direito do trabalho, torna-se eles o quê? Bicos. Tira dos estudantes o direito de entendimento, tira das famílias a saúde, que é o saneamento básico. Coloca essas crianças nas escolas, tira-se os professores que se ensina a matemática, se ensina o português, ensina-se a geografia, estudos sociais, coisas que edificam, que se houvesse estruturas dos pais trabalhando, se tivesse, por exemplo, infraestrutura, saneamento básico, uma educação de qualidade, essas crianças não estariam na escola, essas crianças estariam em casa, iam à escola, aprendiam, voltavam em casa e os pais teriam condições para sustentar. Mas empurrar essas crianças nas escolas e ali começar a trabalhar na mente dessas crianças, fazendo com que outro tratamento psicológico. Troca-se os professores e põe professores idealizados a estragar a mente dessas pessoas. Esses tratamentos chegou simplesmente nas escolas? Não, chegou também nas igrejas. São pessoas que têm o mesmo ensinamento marxista. São os mesmos tratamentos social. Eles enricam e o povo fica pobre. E por via de contribuições, vem a tão sonhada mentira que diz, não, Deus vai dar para você. O que você tem que trazer para nós como ato de fé. Ato de fé é você ter o que você tem e investir para você crescer e não sustentar esse tipo de pessoas. Existe nas escolas, existe nessas igrejas, existe a teoria da libertação, tirando você do direito de pensar, direito de raciocinar, trazendo você para um mundo de sonho, para comer o fruto da árvore que foi cortada. Ou melhor, o fruto da sombra da árvore que foi cortada. E você passa a sonhar, nossa, eu vou ser rico, nossa, eu vou dei no altar ali, eu vou ser milionário, porque eu vou ser rico, porque Deus... Tudo tem um limite para sonho, mas para ser enganado e enganar, tem um limite para você compreender isso. Ninguém é criança. Como escolhas dos candidatos ao Senado, à Câmara, é um direito que você tem. Ou você escolhe ladrão, ou você escolhe cidadão. Mas você se enganar porque foi colocado pessoas lá dentro? Ah não, meu caro, aí você passou do seu limite. Aí roubaram de vez foi teu cérebro. Voltando, essas crianças estão aparelhadas com essas ideias. Se reprovada, não pode reprovar. Eu não sei nos outros estados, mas aqui em Minas não pode reprovar. A criança permanece primeiro, segundo, terceiro, quarto. Isso sem ter conhecimento nenhum. E as professoras o quê? Vão dando o incentivo para não aprender, com a educação que não aprende, com a ideologia, mostrando as dificuldades do governo, mostrando as dificuldades da escola, mostrando as dificuldades de alimento, mostrando dificuldades... E os filhos estão vendo essas dificuldades porque os pais não têm um trabalho, não têm uma qualidade de vida melhor. As professoras falam... Os pais em casa são o espelho daquelas professoras, dos professores que estão falando. Chega em casa, os filhos, é mesmo, é verdade. Esse governo não presta, precisamos mudar. E como vamos mudar isso? Massa de manobra. Começou uma pequena massa de manobra. Até chegar às nossas universidades. No final das coisas, ou das contas, que todos nós vamos ter que pagar, chegamos à intenção de que chegamos ao nível dos políticos fracionados de partidos,
mencionados aqui desde o começo, partidos de esquerda, não dá nojo até comentar os nomes desses partidos. Recentemente a gente vê eles gritando, olha os quatro cantos, olha aqui, esse governo não pode aumentar essa gasolina, e artigo 155, distribuição de impostos, 156, fala sobre os impostos, distribuição dos impostos, derivados de petróleos, que os estados, através do CMS, é que controla essa gama para sustentar uma máquina que está lotada de pessoas apadrinhadas por esses, entre aspas, políticos. E agora nós estamos vendo, né, pessoas dizerem, olha, mais um processo sobre o triplex que foi lançado. Foi não, criança. Ele foi descondenado e fizeram de tudo para prescrever, exauriu o processo. Virou o quê? Pó. Simplesmente venceu aquele período, a data foi vencida, para não dizer, né, foi prescrito o processo. Não houve a salva-conduto de bom moço ou de inocente. Continua condenado. Tiraram da primeira instância, simplesmente foi condenado do STF, primeira instância, e continua. O problema é que houve manobra e estamos vendo a pessoas dos quatro cantos do mundo. Tanto é que estão, se não é, por que estão requerendo dinheiro? Então a gente vê essas manobras, esses acontecimentos, que a gente começa a perceber o que está acontecendo no Brasil. E não podemos associar e nem permitir que essas coisas aconteçam. Tentaram de todos os meios, mas todos os meios que foram tentados era passando. Sabe aquela história do Apocalipse, que a besta saiu do mar, foi ferida, entregou para outro poder, entregou para outro poder? É o que está acontecendo hoje no Brasil. Passou pela Câmara, pelo Senado, depois vai pela Justiça, chegou pelos partidos, os partidos, e vão dando, até chegar a besta fera que está solta para fazer o seu papel. Agora, nós somos uma nação, a maioria são pessoas inteligentes, a maioria são pessoas que sonham com um Brasil melhor. Não é possível que venhamos a acreditar nessas pessoas que mentem de cara cheia, sorrindo. É preciso que venhamos tomar só conhecimento, gente. Artigo 129, artigo 52, nós temos parágrafo único. Essas coisas, elas têm que ser postas em práticas. Não é que as pessoas acompanhem ou que venhamos destruir o Brasil. É que é preciso tomar posições. E posições estas, que muita gente vai chorar. Mas porque nós permitimos chegar nesse nível de inércia daqueles que poderiam fazer e o avanço daqueles que fez o que não poderia ter feito. E nós estamos vivendo essa situação difícil hoje. Se é para que todos possam falar a verdade e a tão investida ou esse monstro fake news que foi criado, então obrigue que todos tenham uma Bíblia em casa, nas ruas, nos colégios, nas escolas, que os policiais, todos têm que ter uma Bíblia. É obrigado a comprar uma Bíblia, assim como o Fernando Henrique Cardoso fez todo mundo comprar um kit de socorro para acidente de estrada. Quem não lembra desse roubo? E depois o montante de dinheiro sumiu. Então essas coisas acontecem no Brasil. Então acontece no Brasil porque nós permitimos que isso aconteça. Porque um povo coeso, esse povo não consegue abater, não. Um povo unido, não tem como a pessoa conseguir, né, envolver, enganar, não. Eu já ouvi pessoas, conversinha de boteco. Dividir para conquistar é uma procedência marxista. Agora, nas religiões ele fala assim, perder para ganhar. Põe a sua cabeça para funcionar. Isso não existe, não.
Um abraço a todos e Deus abençoe o nosso Brasil e a todos nós. Até mais.